Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, à nossa live, ao nosso encontro semanal que temos ao vivo para podermos juntos comungar da palavra, podermos conhecer um pouco mais do Evangelho e conhecermos assim um pouco mais da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da pessoa do nosso Deus. É através do Evangelho que Deus se revela ao seu povo. É através da santa e abençoada palavra que Deus mostra o seu caráter, a sua vontade e aquilo que Ele espera de nós no nosso relacionamento com Ele e no nosso relacionamento com o próximo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Dentro de mais alguns instantes daremos início à nossa live, que hoje consiste em uma pregação expositiva do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, dando continuidade à nossa sequência de estudos que se iniciou com a pregação expositiva do capítulo 1 na semana passada. Creio que essa aula será, mais uma vez, de extrema importância na edificação da fé de todos nós e de muito entendimento acerca das passagens que estão contidas nesse bendito capítulo desse sagrado Evangelho, desta santa palavra. Boa noite, sejam bem-vindos. Dentro de alguns instantes iremos começar com o nosso estudo. Espero que todos estejam aí com as suas Bíblias abertas, com as suas Bíblias em mãos abertas no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Seja qual for a versão que você se utilize, tenha certeza que as eventuais diferenças que são encontradas do ponto de vista textual não modificam em nada o conteúdo da própria mensagem. A Bíblia que nós hoje nos utilizamos é uma Bíblia da versão NVI, Nova Versão Internacional, uma das muitas que são utilizadas em nosso país e também no mundo. Eu optei por essa versão, pois entendo que para a maioria dos meus ouvintes, muitos dos quais ainda não são familiarizados com o Evangelho, essa Bíblia tem um entendimento mais fácil, uma linguagem mais palatável para aqueles que estão habituados com os vocábulos do tempo contemporâneo. Eu gosto muito das versões da Almeida atualizada, da Almeida corrigida. As versões Almeida são as mais utilizadas amplamente no Brasil. Tem uma linguagem um pouco, para alguns, mais elaborada, um pouco mais complexa e talvez de difícil entendimento, mas na minha humilde opinião, na minha preferência pessoal, é a que eu mais aprecio. Vamos nos preparando para entrarmos no conteúdo principal hoje da nossa mensagem, que é o estudo do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Vamos ficando com nossas Bíblias abertas, abrindo no capítulo 2, vamos nos concentrar, fazer uma prece pedindo a Deus para que tenhamos a inspiração necessária para cumprirmos com mais essa missão. Pai, peço a Ti que nos dê a iluminação necessária, a inspiração devida e a revelação que Tu deseja nos dar para que possamos ter o entendimento da Tua palavra, revelando a Tua verdade àqueles que precisam Te ouvir. É isso que Te peço humildemente em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja com todos nós, que o Espírito Santo nos ilumine, nos inspire e nos dê a revelação que nos traz o entendimento das palavras divinas que estão contidas na Bíblia Sagrada. Dando início ao capítulo 2, é importante que façamos primeiro uma breve resenha do Evangelho de Marcos e também daquilo que Jesus fez no capítulo 1. Lembrando que o Evangelho de Marcos é um evangelho escrito, dirigido para o público romano. O público romano era um povo muito acostumado com o valor das conquistas, com o valor das ações. Por isso, Jesus é colocado como alguém que está constantemente agindo, curando, expulsando demônios, pregando a palavra, sempre em movimento. Os romanos tinham esse perfil de valorizar as ações por conta justamente do perfil belicoso e militarizado desse império, aonde os imperadores, os generais, eles eram venerados como se fossem heróis, por conta das conquistas militares e por conta de todo o expansionismo que fazia parte de tais conquistas, ampliando o império e subjugando povos. Isso para eles
era valoroso. Marcos se utiliza desse perfil observador do romano para, a partir deste ponto de vista, apresentar a pessoa de Jesus, colocando aquele que é um herói, porque ao mesmo tempo em que é servo, que cura, que expulsa demônios, que serve aquele que está em necessidade e que também prega a palavra, ele é Senhor. Senhor no sentido de que veio para morrer por nossos pecados e no sentido de que, depois que morreu, teve poder para ressuscitar. Diferente daqueles que os romanos viam como heróis, como os imperadores e os generais, este herói verdadeiro, que é Jesus Cristo, foi o único que morreu e ressuscitou. Foi o único que fez curas que nenhum homem era capaz de fazer, que expulsou demônios que nenhum homem tinha autoridade para expulsar e que teve pleno domínio sobre a vida e a morte, como ninguém jamais pôde ter. É esse o Jesus que Marcos apresenta para os romanos, fazendo o contraste da figura daquele que é servo e que ao mesmo tempo também é Senhor, que reina sobre a morte, que reina sobre a vida, que reina sobre as enfermidades, sobre os demônios e que tem autoridade para ter controle sobre tudo. O capítulo 2, ele vem na sequência, obviamente, do capítulo 1, aonde Jesus começa o seu ministério, passa pelo batismo, faz curas miraculosas, curando todo tipo de enfermidade e expulsando todos os demônios que ele encontrou. É natural que, diante de tantos feitos exorbitantes, miraculosos e sem precedentes, que Jesus ganhasse popularidade, mas, na mesma medida, também ganhasse perseguição, ganhasse impopularidade dentro dos judaizantes, dentro daqueles que ainda viviam sob o legalismo da lei e que viam na pessoa de Jesus uma ameaça à sua soberania religiosa. É natural que, com tantos feitos e chamando tanta atenção, Jesus começasse a ser perseguido pelos fariseus, pelos escribas da lei, mais tarde pelos saduceus, pelos herodianos e por todos aqueles que faziam parte do colegiado de Jerusalém, que representava a sociedade judaica e que era chamado de Sinédrio, que foi para onde Jesus foi levado no final da meta-narrativa dos evangelhos para ser julgado e injustamente condenado. Mas até lá ainda há um longo caminho. Damos início então ao capítulo 2, que tem 4 passagens importantes para serem lidas e analisadas. A primeira delas é conhecida como a cura do paralítico. Depois nós temos o chamado de Levi ou Mateus. Depois uma discussão acerca da questão do jejum. E por fim, Jesus explica aos legalistas a respeito do real significado do sábado. Na primeira passagem, que tem como título Jesus cura um paralítico, nós encontramos os seguintes dizeres. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Bem, essa passagem
exige uma análise minuciosa, partindo de 3 pontos de vista. Primeiro, o que Jesus vê nos amigos do paralítico e no próprio paralítico, enaltecendo a fé que eles mostraram. É interessante vermos também a reação de Jesus e, por fim, analisarmos a reação daqueles que estavam lá, os entendidos da lei, os que raciocinavam no seu íntimo contra Jesus, os mestres da lei, ponderando de uma forma equivocada a respeito das declarações de Jesus. Vemos nessa passagem que é preciso buscarmos amigos que nos levam até Jesus. Amigos que, se necessário, são capazes de abrir o teto de uma casa para nos descer numa maca aos pés de Jesus. Foi isso que os amigos do paralítico fizeram para que ele pudesse estar com Jesus. É importante sermos como os amigos de Jesus e é importante buscarmos amigos como os amigos do paralítico que se esforçam, não medindo forças para poder fazer com que cheguemos até Jesus. Essa atitude deles foi exaltada por Jesus, elogiando a fé que eles tinham. Isso foi importante porque mostrou que não somente os amigos criam que Jesus era capaz de curar, como o próprio paralítico também demonstrava fé, quando se sujeitou a passar por uma abertura no teto, a ser descido por uma corda aos pés de Jesus, com a expectativa de ser curado. Nesse momento em que Jesus, vendo a fé que eles tinham, e esse tinham inclui o paralítico e os amigos, Jesus se dirige ao paralítico e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Essa declaração de Jesus provoca um grande impacto nos mestres da lei, que nós já vamos discutir a seguir. Mas antes disso, é importante que nós analisemos que Jesus não perguntou ao paralítico o que ele queria. Jesus sabia o que ele precisava. E antes que vocês me perguntem, ora, se ele desceu numa maca, mostrando deficiência, mostrando limitação e uma enfermidade que o impedia de se locomover, por que Jesus lhe perdoou os pecados? Simplesmente porque Jesus enxergava além das necessidades físicas, além das necessidades materiais, e sabia que era importante que aquele homem fosse perdoado para que ele estivesse de fato salvo. De nada adianta o homem curar o corpo se a alma estiver enferma, contaminada pelo pecado. No reino de Deus é preciso estar justificado, limpo e imaculado, como se nunca tivesse pecado, para que se possa estar habilitado a nesse bendito e vindouro reino um dia habitar. E para que se fique sem pecados, é impossível assim ficar por meio de não cometer pecados. Somos todos pecadores, estamos todos afastados da glória de Deus, conforme disse Paulo em Romanos. E o que fazer então para nos livrarmos dos pecados? Confessar a Deus os pecados, pedir perdão, mostrando um arrependimento sincero, com a consciência e com compromisso assumido de mudança de vida e de abandono das práticas pecaminosas, para que assim, mediante essa confissão e um sincero arrependimento, a gente possa receber o pecado e ficar limpo, justificado, que é o termo jurídico que assim podemos definir, que nos habilita a entrar no reino de Deus. Jesus primeiro se preocupou com a questão do pecado, por isso disse: filho, seus pecados estão perdoados. Isso o habilitava para que, se naquele exato momento viesse a morrer, automaticamente estivesse pronto para viver na eternidade. Veja qual foi a preocupação de Jesus antes de promover a cura física. Primeiro, ele promove a cura espiritual, perdoando os pecados, para que esse indivíduo tivesse a sua parte imortal ali eternizada. Olha a importância de se buscar o perdão dos pecados. Na sequência, nós vemos que os que ali estavam, ouvindo essa colocação de Jesus, seus pecados estão perdoados, os mestres da lei se indignaram, ficaram perplexos, ficaram revoltados
com a declaração de Jesus. E por quê? Devemos entender que naquela época havia um pensamento corrente dentro da religião judaica que tinha a doença como consequência do pecado. Esse era o entendimento deles. E tinham também uma visão de que os pecados só podiam ser perdoados por Deus e que alguém, para poder ser curado, tinha que primeiro ter os seus pecados perdoados. Observem bem que Jesus age no sentido de quem conhece o pensamento íntimo daqueles que estavam lá maldosamente para acusá-los, para fiscalizá-lo, para ver o que ele ia fazer. Jesus, antes de curar, sabendo a forma como os mestres da lei pensavam e imaginavam que para que alguém fosse curado, como eu disse, precisaria antes ter os seus pecados perdoados, Jesus, antes de fazer a cura, ele se antecipa e profere o perdão dos pecados. Filho, seus pecados estão perdoados. A partir daí, no entendimento dos mestres da lei, esse homem, o deficiente, aqui chamado de paralítico, ele se torna apto a ser curado. É um segundo ato. Primeiro vem o perdão dos pecados, que seria, na verdade, um ato necessário para ele ser habilitado a ser curado, já que no entendimento deles, a doença era consequência do pecado. Para que a doença fosse curada, o pecado tinha que ser perdoado e só Deus podia perdoar pecados. Então, veja o que acontece. Eles não estavam errados quando pensavam que só Deus é que podia, de fato, perdoar pecados. Nós encontramos essas declarações no livro de Êxodo, no livro de Salmos e em outras passagens da Bíblia. Até aí, eles estão corretos. É só Deus quem pode perdoar pecados. E Jesus, sabendo o que eles arrazoavam, o que eles pensavam em seu coração, segue exatamente o ritual teológico que os judeus tinham. Primeiro, perdoa os pecados e depois cura o necessitado, depois cura o enfermo. Por que ele fez isso? Justamente porque a prerrogativa de Jesus era provar que ele era Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Filho do homem, que ele é o Messias. Então, ele age conforme o pensamento dos mestres da lei. Se primeiro é necessário perdoar pecados para curar, então vamos perdoar pecados. Aí inicia o embate. Ora, mas só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, de forma provocativa, ainda diz: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leito e anda. De forma provocativa, por quê? Dizer seus pecados estão perdoados, qualquer um pode dizer, e é algo que subjetivamente só Deus é quem pode saber. Como é que nós vamos saber se os pecados foram perdoados? Agora, dizer toma o teu leito e anda, se o indivíduo que é deficiente se levantar e andar, é porque ele foi curado. Isso é objetivo. Então, obviamente, Jesus faz uma pergunta retórica, que já tem resposta pronta, perguntando o que era mais fácil: dizer seus pecados estão perdoados ou dizer toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito, vai para casa e anda. E o que acontece? Jesus primeiro diz os pecados estão perdoados, e quando ele profere a ordem, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, e o deficiente se levanta, pega a maca e sai à vista de todos, ele mostra que ele tinha de fato poder para curar, porque ele tinha primeiro poder para perdoar pecados. Porque se o doente foi curado, era porque os pecados foram perdoados. E de fato, foram perdoados porque senão ele não seria curado. Então Jesus, ele agiu dessa forma, seguindo esse padrão de conduta, perdoando e depois curando, nesse caso, justamente para sustentar sua tese de que ele é Deus e tem poder para perdoar pecados, usando o raciocínio que tinha na intimidade dos mestres da lei. Então nós vemos nessa passagem um ensinamento precioso, onde Jesus, usando a exigência que os mestres da lei tinham na consciência, ele ainda assim mostra quem ele é. Ele aproveita a oportunidade de curar
mostrando que ele também é capaz de perdoar se isso for necessário para poder curar. E quem é somente que pode conceder perdão de pecados? Somente Deus. E é isso que ele prova ali para os mestres da lei, para os fariseus. Mais do que isso, nessa passagem, nós vemos que o doente, fazendo uma paráfrase com a passagem que há no Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós vemos que ele sofreu uma série de libertações. Ele foi liberto da culpa dos seus pecados, porque os seus pecados foram perdoados. Ele foi também liberto de uma enfermidade que o atormentava e que o condenava a perecer numa maca. Ele foi libertado da exclusão social que a própria enfermidade lhe trazia, liberto do preconceito e colocado novamente em vida. Vemos que Jesus, de fato, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o autor da fé, ele é o autor da vida. É ele quem nos ressuscita e é ele quem nos fortalece nos momentos de dificuldade. Enfim, uma passagem que nos traz preciosos ensinamentos a respeito da forma como os opositores de Jesus pensavam acerca dele. A multidão reconheceu, dizendo: nunca vimos nada igual, glorificando a Deus. Mas tenho a certeza de que os mestres da lei que ali estavam não se convenceram do que Jesus fez. Na passagem seguinte, que tem o seguinte título, o chamado de Levi, nós encontramos os seguintes dizeres: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com pecadores e publicanos? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Nós tiramos também preciosos ensinamentos dessa perícope, dessa passagem do chamado de Levi, onde nós vemos, em primeiro lugar, Levi. Quem foi Levi? Levi também é conhecido como Mateus, que é autor do primeiro evangelho. Primeiro no sentido em que está ordenado no cânon do Novo Testamento, não necessariamente que tenha sido o primeiro a ser escrito, que isso sabemos que foi o Evangelho de Marcos. Mas Levi, também chamado e conhecido por Mateus, filho de Alfeu, ele era um publicano. Publicano era coletor de impostos, eram indivíduos vistos como párias, como traidores do povo judeu. Por quê? Eram judeus que se ocupavam em servir ao Império Romano nessa função de coletoria, aonde eles exerciam a atividade antipática e impopular de cobrar impostos daqueles que faziam transações comerciais e também sobre os indivíduos do sexo masculino a partir de uma determinada idade. As mulheres eram isentas. Esses homens, os publicanos, assim como Levi, como Mateus, eles eram inicialmente subordinados a algumas autoridades romanas, que a tradição histórica nos diz que são os generais da fazenda. Generais da fazenda, ou seja, ocupados com as questões monetárias, com as questões ligadas às finanças, ao dinheiro, à administração monetária do império. E eram eles quem nomeavam, eles quem davam autoridade e cobravam também responsabilidade dos publicanos. Dentre os coletores de impostos, a Bíblia também cita em uma outra passagem Zaqueu, que era o maioral, o principal dos coletores, alguém que também veio mais tarde a se converter. Vemos que o chamado de Levi, ele é emblemático, porque Jesus o chama. E quando Jesus o chama,
Levi estava sentado na coletoria e, ouvindo Jesus lhe dizer: siga-me, ele levantou-se e o seguiu. Essa passagem nos mostra que o chamado de Jesus é irresistível, assim como foi com os primeiros discípulos, com André, Simão ou Pedro, com Tiago e com João, que largaram as tralhas, as redes, os barcos para trás. Tiago e João deixaram seu pai Zebedeu e seguiram imediatamente o mestre. Levi também. Mateus, estava em uma atividade muito lucrativa, muito vantajosa. Eles eram coletores de impostos e eram odiados pelos judeus, porque além de cobrar impostos, eles normalmente extorquiam quantias vultosas daqueles de quem cobravam. Por isso, eles também enriqueciam. Levi mostra total submissão ao Senhor, total submissão a Jesus, absolutamente abrindo mão de tudo aquilo que tinha, de tudo aquilo que possuía e de todo o potencial de ganho que a profissão lhe dava. Levi deixa de ser coletor de impostos e amante do dinheiro para se tornar um exclusivo seguidor de Jesus. Esse é um homem que teve um chamado verdadeiro e respondeu de forma verdadeira ao chamado. Vemos na sequência, logo que Levi foi chamado, que aceitou o chamado de Jesus, que ele faz uma reunião na sua casa. Ele transforma a sua residência como se fosse em uma embaixada do reino de Deus, aonde ele abre as portas para outros publicanos que o povo tanto repudiava, que o povo tanto excluía, e também para os pecadores. Dentro de uma visão judaica, publicanos e pecadores, assim como prostitutas, eram colocados todos em um mesmo cluster, todos em um mesmo pacote, todos em um mesmo barco. Eles iam todos com os mesmos olhos. Mas o reino de Deus, ele é aberto a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, independente da condição prévia em que estavam. E Levi, Mateus, mostra que de fato entendeu as circunstâncias em que Cristo chamou, numa condição em que ele estava sendo marginalizado, sendo excluído por todo o mundo. E Cristo não olhou para trás para saber o que Mateus fazia, simplesmente o chamou e ele não resistiu. É importante lembrarmos que na sociedade judaica, quando um homem se tornava publicano, ele era excluído da sinagoga e a sua esposa ainda tinha o direito de se divorciar dele, por conta da condição de traidor que ele assumia. Mas, voltando à questão da reunião, à questão do jantar que Levi dava em sua casa, onde ele abriu a sua residência para outros publicanos e para pecadores, transformando-a em uma embaixada do reino de Deus. Ali, os que estavam observando o que acontecia, os mestres da lei, que eram fariseus, vendo Jesus comendo com publicanos e pecadores, eles perguntaram para os discípulos de Jesus: como é que o mestre de vocês, sendo quem ele diz que é, come com publicanos e pecadores? Eles fazem essa palavra, essa pergunta, de uma forma sorrateira, sussurrada, mas Jesus, naturalmente, sabia o que eles diziam e ouviu aquilo que eles falou. E ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus explica a eles o motivo da sua vinda e o compromisso que tinha com a salvação, com aqueles que estavam em pecado, que precisavam ser perdoados para ficarem justificados, para se tornarem aptos a vir a ser cidadãos do reino de Deus. É essa colocação de Jesus que diz a eles, explica a eles o porquê que ele come com publicanos e pecadores, mostrando que era justamente os que tinham necessidade de perdão de pecados que ele veio assistir.
é que ele mostra Jesus pleno conhecimento do seu papel como nosso Salvador e nosso Redentor, como o único em quem podemos encontrar vida eterna, porque é o único que pode nos salvar, é o único caminho por onde podemos um dia chegar a Deus. Ele é o próprio Deus. E quando Jesus disse, não são os que têm saúde, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ele faz uma declaração em tom, ao mesmo tempo, repreensivo e irônico para os fariseus que ali o questionavam. Afinal de contas, os fariseus, extremamente zelosos com a lei, se colocavam acima de qualquer suspeita na questão do pecado. Eles tinham uma aparência exterior de plena santidade, de total obediência à lei. Eram homens, nós vamos falar a respeito do jejum logo adiante, mas eram homens que procuravam colocar a conduta de vida além daquilo que a lei exigia. Por exemplo, a lei dizia que deveria haver um jejum nacional uma vez por ano, que era no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação. Eles jejuavam de 2 até 3 vezes por semana, normalmente de segunda e de quinta-feira. Jesus, em outras passagens dos evangelhos, também confronta esses homens, dizendo a respeito da aparência religiosa meramente exterior que eles tinham, usando longas franjas e usando também os flactérios. As franjas eram como se fossem tranças que eles tinham descendo ao lado da cabeça, dos cabelos, que facilitavam na contagem das orações. Quanto mais longas fossem as franjas, mais piedosos e mais devotados seriam esses homens. É como se mais tempo eles se ocupassem em oração e fazendo a contagem das preces e dos pedidos, enfim, das orações que faziam. O flactério era uma aplicação literal da lei de Moisés, que dizia para que guardasse a lei na fronte, para que o homem internalizasse a lei, tivesse a lei junto dele, o conhecimento da palavra. O flactério nada mais era do que uma caixinha que tinha partes da Torá ou a própria Torá escrita de uma forma reduzida em termos de tamanho, e eles penduravam junto à fronte, cumprindo literalmente o que estava na Torá, nos mandamentos de Moisés, uma aplicação literal de algo que deveria ser tomado de forma alegórica. E os fariseus, com esse papel legalista que eles tinham, com essa religiosidade extremada e simplesmente exteriorizada que possuíam, de mera aparência e de não sinceridade, Jesus diz que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Com isso, Jesus os confrontava de forma a repreendê-los e até a ironizá-los. Afinal de contas, todos são pecadores. Eles eram pecadores. Eles não admitiam e não percebiam. Tamanha era a própria arrogância e a cegueira espiritual que possuíam. Jesus, para não ser direto e não ser indelicado, ele faz essa colocação, que veio não para os justos, mas para os pecadores. Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Como se eles também não precisassem de perdão, não fossem pecadores e não fossem, nesse sentido, também enfermos. Mas eles, com o senso de santidade exacerbada que tinham, não se enxergavam na condição de pecadores e com isso perdiam também a oportunidade de terem o perdão divino, de confessarem diante de Jesus aquilo que de equivocado carregavam e serem ali perdoados e ficarem justificados. E esses que perguntavam por que Jesus comia com publicanos e pecadores, eram tão pecadores quanto os demais pecadores e os próprios publicanos, e careciam da misericórdia divina e do perdão divino mediante a confissão e o arrependimento, e jogaram fora a oportunidade quando estavam diante do próprio Senhor. É essa a lição que nós devemos tirar. Todos nós, nesse sentido,
somos doentes e somos pecadores. E Jesus é o nosso médico. É a Ele que nós devemos recorrer para podermos crer e, crendo, podemos ter a confissão dos nossos pecados e recebermos, mediante o arrependimento, o divino perdão. Esse é o remédio que a nossa alma precisa para poder ter a vida eterna. E o médico que nos dá esse remédio é Jesus Cristo. Somente Ele, nenhum outro. Na perícope seguinte, nós vamos analisar a questão do jejum. Essa passagem, ela tem o seguinte título: Jesus é interrogado acerca do jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado e nesse tempo jejuarão. Na sequência, Jesus conta uma parábola, nós vamos lê-la e depois nós vamos fazer também a análise e a interpretação. É uma parábola muito conhecida. Depois de falar a respeito do jejum, Jesus continua com as suas explicações. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Então, essa passagem nós vamos analisar fazendo uma divisão em duas partes. Primeiro, nós vamos abordar a questão do jejum. Os discípulos de João, que eram no caso os discípulos de João Batista, e os fariseus chegam até Jesus perguntando por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os de Jesus não jejuavam. A resposta de Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado e nesse período jejuarão. Vamos entender primeiro o significado do jejum nesse contexto em que se deu essa passagem. Não que seja diferente do contexto que nós temos do jejum também nos dias de hoje. Em alguns aspectos é igual, em outros já não tem mais sentido. Aqui, nessa época, o jejum ele tinha 3 aplicações. Primeiro era o cumprimento da lei, era aquele jejum nacional que todo judeu deveria fazer no dia do perdão, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, quando o sacerdote sacrificava um cordeiro, pegava o sangue, aspergia sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, e ali esse sacrifício era oferecido pelo perdão de toda a nação de Israel. Esse era um jejum nacional que todo judeu deveria fazer uma vez por ano. Havia 2 outras situações em que normalmente se jejuava. Quando um homem buscava um momento de intimidade maior com Deus, foi quando, por exemplo, Jesus jejuou, quando passou 40 dias no deserto. O jejum que Moisés fez, que Daniel fez, que os profetas fizeram, que os reis fizeram, que os apóstolos fizeram, que a igreja primitiva fez. Esse jejum que faz com que o homem se abstenha do alimento convencional e, diante da necessidade de saciar a fome, procure, não no alimento terreno, mas no espiritual, a saciedade para os seus anseios. É um jejum que faz com que o homem elimine temporariamente da dieta o seu pão e busque no pão celeste o alimento para suprir as suas demandas, para saciar a sua fome. É aquele que faz com que o homem deixe de comer e, jejuando, comece a buscar a Deus como forma de saciedade através da oração e através do estudo da palavra. É esse o jejum com uma fundamentação
de nos colocar em um estado de comunhão com Deus. Não é uma penitência, não é um sacrifício, não é uma troca que se faz para obter algo como barganha junto com Deus. Vou jejuar por tantos dias para que eu receba em troca a cura de uma enfermidade, para que eu receba um dinheiro, para que eu seja perdoado por pecados. Não, isso não tem fundamento nenhum na Bíblia. Jejum não é um sacrifício para se obter uma barganha junto de Deus. É nesse sentido um jejum fundamentado num princípio de comunhão, aonde se abre mão do pão e se busca na presença de Deus, na palavra e na oração, o substituto para o alimento que foi temporariamente abolido, que é o pão terreno. Então, além da questão legal do jejum no dia do Yom Kippur, havia também o jejum no sentido espiritual, de estreitar os laços de comunhão com Deus. E havia também uma terceira situação de jejum, naquele tempo, que se fazia quando se queria expressar algum pesar, um estado de luto. Se jejuava, nesses casos, justamente como forma de expressão de tristeza. É justamente essas questões que Jesus aborda. Primeiro, quando Jesus responde: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse período jejuarão. Então, nós vemos aqui o questionamento vindo da parte dos discípulos de João e dos fariseus. Lembrando, os discípulos de João eram discípulos de João Batista, que havia sido preso e que provavelmente nessa época já deveria ter sido morto, decapitado por Herodes, por intermédio de Herodia e da filha de Herodia, Salomé. Não vou entrar em detalhes acerca dessa passagem. E eles deveriam estar em um período de jejum, provavelmente movidos pelo sentimento de pesar e de luto por conta da prisão e possivelmente da execução de João Batista. Os fariseus, como eu disse, eram indivíduos que já tinham um hábito exagerado de jejuar, pelo menos às segundas e quintas-feiras, algo que fazia parte da tradição rabínica, da tradição judaica, e algo que não estava previsto na lei de Moisés. Era uma forma de mostrar à sociedade um elevado padrão de santidade que estava, inclusive, além da própria lei. Jesus questiona e critica, em outras passagens, essa postura dos fariseus de jejuar muitas vezes na semana e, principalmente, de se mostrar publicamente abatido para poder mostrar para quem os vê que eles, de fato, estão jejuando. Eles queriam jejuar não para estreitar a comunhão com Deus, mas para serem vistos abatidos e jejuando e darem uma impressão de homens extremamente piedosos, extremamente devotados, extremamente santos, fazendo muito mais do que aquilo que a lei de fato previa e exigia, que era um jejum de um dia, uma vez por ano. Então, nesse sentido, a gente começa a entender por que os discípulos de João Batista e os fariseus perguntavam para Jesus por que eles jejuavam e os teus discípulos não. E Jesus diz, na questão do jejum, que não havia sentido eles jejuarem naquele momento, afinal de contas, o noivo estava com eles. Então, vamos ver o seguinte: quando nós analisamos essas palavras no sentido metafórico que Jesus coloca, por exemplo, noivo, nós temos que entender que dentro do linguajar bíblico, Deus, ou o Messias, ou o próprio Jesus, é colocado na figura de noivo, na figura de marido, enquanto a igreja, a comunhão de todos aqueles que são crentes em Cristo, independente da denominação, são denominados como noiva. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo, Deus é o noivo, seu povo é a noiva. Tanto que muitas vezes Deus, nos tempos do Velho Testamento, ele se colocava numa situação quando o povo se aproximava de ídolos e cometia o pecado de idolatria, ele se colocava numa condição de marido traído, como alguém que está sofrendo adultério. E de fato ali Deus sofria com adultério espiritual. Então esta visão de noivo e noiva é muito comum dentro
da linguagem bíblica e da cosmovisão cristã. Então, não havia sentido de se fazer um jejum naquele momento, porque Cristo estava presente, o noivo estava presente, a festa estava acontecendo com a sua presença. Estávamos na plenitude dos tempos. Não havia sentido de jejuar. Para buscar comunhão com Deus, porque Deus estava com eles. Cristo é Deus e Cristo estava ali, junto deles. O segundo motivo, um jejum para pesar, um jejum de luto, como o jejum que estavam fazendo os seguidores, os discípulos de João. Não havia sentido. Luto porque eles estavam em festa, estavam celebrando ainda o fato de Cristo estarem com ele. Isso era motivo de regozijo, de alegria, de celebração. Não havia por que jejuar. Então, jejum por pesar não havia justificativa. E jejum para se colocar em comunhão com Deus também não, visto que Cristo é Deus e Cristo estava lá. Então não havia motivo para jejuar. E o jejum de um dia no ano, no dia do Yom Kippur, este jejum para os pecados da nação também não tinha mais sentido, porque Cristo estava ali e era Ele quem nos ia remir os pecados. Mas a questão que os fariseus colocavam, os discípulos de João, eram especificamente desse jejum religioso que os fariseus faziam às segundas e quintas, e do jejum que os discípulos de João provavelmente estavam fazendo como forma de luto, como forma de pesar pela prisão, pela morte de João. Então Jesus explica a eles, e nessa explicação ele acaba por mostrar também, de uma maneira indireta, que ele é Deus. Afinal de contas, eles não precisam jejuar para se colocar em comunhão com Deus, se Deus já estava lá. E também não havia necessidade deles estarem de luto, porque ele estava vivo, ele estava ali com eles. Então Jesus esclarece essa questão do jejum para os discípulos de João e também para os fariseus. Na sequência, nós vamos para uma passagem que traz uma parábola muito interessante. Uma parábola é uma história contada, seja ela verdadeira, seja ela imaginária, seja ela ilustrativa, que traz por trás de uma história figurada uma verdade espiritual muito profunda. Essa parábola, na verdade, ela é uma parábola muito bem elaborada, que tem duas partes, dois exemplos e que nos traz tanto um sentido literal quanto um sentido figurado e alegórico. Na primeira parte, Jesus diz, vocês já vão entender o que essa parábola tem a ver com o restante da história. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. O que Jesus quer dizer com isso? Em termos literais, quando uma roupa velha se rasga, naquela época havia a tendência, como até hoje ainda pode haver, de se tentar reparar o rasgo que surgiu se colocando um remendo. E Jesus fala que este remendo na roupa velha, se for feito com um pano novo, o rasgo vai aumentar. E por que isso iria acontecer? Porque quando você lavar a roupa como um todo, a roupa, a parte velha, ela não vai encolher, mas o remendo que foi feito com roupa nova vai ter um encolhimento, e ao se encolher, ele vai tracionar o defeito, o rasgo na roupa, e teoricamente vai aumentar a extensão do rasgo. Por isso que Jesus diz que não se remenda, não se coloca pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Mas o que isso tinha a ver com a questão do jejum, com a questão também do perdão dos pecados, no episódio do paralítico, com a questão de comer com publicanos e pecadores na casa de Levi, e agora, principalmente, com essa questão do legalismo exacerbado com relação ao jejum. Jesus, contando essa parábola, nessa primeira parte, não se coloca remendo novo em roupa velha, ele quer dizer que o novo não se mistura com o velho. E o que seria esse novo e o que seria o velho? O novo nada mais é do que
o evangelho, a doutrina que Cristo traz, o cristianismo, e o velho é o judaísmo. O que ele quer dizer é que não é possível e não é adequado que se misture as duas coisas. Com isso ele deixa bem claro que o cristianismo não é uma seita dentro do judaísmo e que o cristianismo também não é uma continuidade do judaísmo, é uma nova religião. O novo e o velho não devem ser misturados. É isso que ele deixa bem claro. Não se coloca remendo de roupa nova em roupa velha rasgada. Caso se assim fizer, o remendo novo aumenta o tamanho do rasgo. Não dá certo. Então é essa a mensagem que ele quer dizer com essa parte da parábola. Na segunda parte, ele transmite esse mesmo conceito usando outros elementos. No caso, o vinho e a vasilha de couro, que em outras versões da Bíblia é chamada de odre. Aqui a gente pode chamar de vasilha de couro, como está aqui na versão da NVI, mas em outras versões essa vasilha também é chamada de odre. Para que a gente possa entender melhor essa segunda parte, é importante que a gente faça uma análise dos componentes dessa parábola, que é o vinho e a vasilha de couro, também chamada de odre. Então Jesus diz o seguinte: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha ou em odre velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, vinho novo em odre novo. Ok, o vinho é uma bebida fermentada amplamente conhecida no mundo inteiro. O vinho novo, ele tem a particularidade, aqui nessa passagem, ele é colocado pelo fato de que, quando novo, o vinho ele sofria um processo ainda de fermentação, e essa fermentação promovia uma liberação de gases. Isso levava a uma expansão do volume e ao aumento da pressão dentro do recipiente aonde o vinho estava contido. Eis aí a questão. O odre era um recipiente feito de couro de animais e tinha o propósito justamente de servir como recipiente para o vinho. O odre novo, ele tinha a característica e a particularidade de ainda ter uma elevada complacência e uma elevada elasticidade, a ponto de ele poder ser esticado, dele poder se expandir e não se rasgar. O odre velho já não tinha mais essa particularidade de ser complacente e de ser elástico. Afinal de contas, ele já tinha recebido, quando era novo, uma certa quantidade de vinho que fermentou, que se expandiu, que aumentou a pressão no interior da vasilha de couro ou do odre e fez com que o couro se expandisse, perdesse a sua complacência, perdesse a sua elasticidade, mas não se rompesse. Mas, na condição em que estava, já como um odre velho ou como uma vasilha de couro velha, não tinha mais elasticidade e não tinha mais complacência. E se fosse colocado um vinho novo, essa vasilha se romperia. Então, a visão que nós temos aqui e que Jesus nos passa com as seguintes palavras: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, se assim o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Então, o que nós devemos entender é que, novamente, Jesus usa uma parábola para nos ensinar que coisas novas não se misturam com coisas velhas. Aqui, no sentido literal, ele explica que se colocar o vinho novo, que vai ainda fermentar, se expandir, liberar muitos gases dentro de uma vasilha de couro velha, a vasilha vai se romper, o vinho vai se derramar e a vasilha também vai se estragar. Afinal de contas, ela não suporta mais a fermentação, a expansão do volume do vinho, o aumento de pressão dentro dela sem se rasgar. Ela não tem mais elasticidade e nem complacência porque o couro já é velho. Então, o conselho que ele dá, um conselho sábio e prático para aqueles dias, era que o vinho novo ia numa vasilha de couro nova e não numa vasilha de couro velha. O que Jesus queria dizer com isso era justamente
que o novo e o velho não deveriam se misturar, que o cristianismo e o judaísmo não iriam estar juntos. Era uma crítica também ao fato de que o vinho novo não cabe em odre velho, em vasilha de couro velha, querendo mostrar para aqueles que os ouviam, principalmente para os fariseus, para os mestres da lei, para os escribas, que eles não tinham a mente preparada para suportar o ensino novo que ele, Jesus, trazia. Não havia uma compatibilidade, eles não tinham flexibilidade, complacência, elasticidade para suportarem a doutrina que Jesus trazia. A salvação pela graça por meio da fé e não pelas obras, pelo cumprimento equivocado da lei. Isso era escândalo para os judeus. Eles não suportavam, eles eram odres velhos que não suportavam o vinho novo, que era a doutrina que Jesus trazia. É importante que nós tenhamos consciência dessa passagem e que façamos também uma aplicação para os nossos dias. Nós devemos ser como vasilhas de couro nova ou como odres novos quando estivermos diante da palavra de Deus, da sã doutrina da Bíblia Sagrada, do verdadeiro Evangelho. Nós devemos ter complacência e elasticidade para recebermos a verdadeira doutrina, mas devemos ser como odres velhos, como vasilhas de couro que não têm mais elasticidade e nem complacência quando nos deparamos com falsas doutrinas, com heresias, com colocações contrárias àquilo que o verdadeiro Evangelho traz, com a salvação por meio de obras, com o perdão dos pecados por meio de sacrifícios, com situações em que o homem é divinizado e colocado como seu próprio Salvador, aonde o sacrifício vicário e substitutivo de Jesus na cruz é simplesmente esquecido e equivocada e hereticamente transformado, substituído em obras humanas, em obras que o homem tenta, por meio de uma santidade equivocada, fazer como forma de buscar em si mesmo a sua santificação e a sua salvação. Ninguém se salva se não tiver Jesus para levar consigo os nossos pecados, para nos perdoar, porque o homem já nasce corrompido, já nasce no mundo, imundo e contaminado pelo pecado. Por mais que queira andar em retidão, sempre estará pelo menos com as solas dos pés sujas. E só Cristo é quem pode perdoar e nos limpar dos pecados. Portanto, sejamos odres novos quando nos deparamos com a palavra de Deus e sejamos odres velhos, não complacentes e sem elasticidade, sem tolerância, quando estamos diante das falsas doutrinas. A última passagem que nós encontramos aqui no capítulo 2 do Evangelho de Marcos diz sobretudo a respeito da questão da guarda do sábado. É uma outra passagem que nos traz preciosos ensinamentos acerca da correta interpretação da lei. Essa passagem tem o seguinte título: O Senhor do Sábado. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, no caso Jesus: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O que nós aprendemos e o que nós depreendemos dessa passagem? Os fariseus, como nós vemos, estamos falando e já enfatizando, eram pessoas extremamente legalistas, extremamente voltadas para o cumprimento rigoroso da lei e muitas vezes fazer uma aplicação da lei que estava além da própria lei.
fazendo um endurecimento da lei em termos que excediam a própria exigência divina que foi entregue e inspirada a Moisés. Nesse sentido, quando eles perguntam a Jesus, olha, por que eles, os discípulos de Jesus, estão fazendo o que não é permitido no sábado? Eles fizeram essa pergunta porque eles entendiam que o sábado, que está citado no quarto dos 10 mandamentos, é um dia sagrado aonde não se pode trabalhar. Até aí eles estão corretos. A grande questão é justamente se definir um limite entre o que é trabalho e o que não é trabalho. Eles estabeleceram por conta própria, pela tradição, o que eles entendiam ser trabalho e o que eles não entendiam ser trabalho. Haviam dezenas de regras e uma delas, que era considerada trabalho, era o fato de colher as espigas com as mãos no dia de sábado. Nesse sentido, Jesus os confronta trazendo entendimentos e ensinamentos bíblicos. Primeiro, analisemos essa passagem. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. Nessa questão, Jesus coloca aos fariseus a necessidade humana de sobreviver acima da necessidade de se guardar a lei em um mandamento cerimonial. Lembrando que o sábado faz parte dos 10 mandamentos, mas dos 10 mandamentos, há 9 mandamentos que são mandamentos morais e imutáveis. O sábado é um mandamento cerimonial, um mandamento que já foi cumprido na pessoa de Jesus, juntamente com os demais mandamentos que compõem o conjunto de leis que nós encontramos no Velho Testamento, que nós muitas vezes falamos somente em 10 mandamentos, mas que são um total de 613. Há 613 ordenanças encontradas nos livros do Velho Testamento, principalmente em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, onde se tem toda uma orientação acerca da ritualística e do cerimonial que era praticado, da forma como deveria ser feito dentro da religião judaica, que é justamente o vinho velho, é o odre velho, é a roupa velha, que nesse sentido Jesus coloca como sendo uma doutrina já ultrapassada. Os mandamentos de ordem moral, esses nunca são e nunca serão abolidos. Os cerimoniais se cumpriram todos na pessoa de Jesus. Então, aqui Jesus responde aos fariseus explicando que a necessidade humana está acima da guarda do sábado. Eles tinham fome, eles precisavam comer. E os fariseus, que se colocavam como tão zelosos e tão conhecedores da lei, eles, na verdade, denunciavam a própria ignorância com a pergunta que faziam: por que estão fazendo o que não é permitido no sábado? A lei, em momento algum, proibia de se colher espigas com a mão quando se estivesse em necessidade. Há uma passagem expressa em Deuteronômio capítulo 23, versículos 24 e 25, onde há, sim, uma permissão para se colher espigas com a mão quando alguém estiver necessitado e estiver passando por uma plantação alheia. O que não se podia fazer era colher as espigas usando instrumentos, usando, por exemplo, uma foice. Isso configuraria furto, roubo ou, de fato, um trabalho. Nesse sentido, passar por uma plantação no sábado e colher as espigas com a mão não era violação do sábado, não era quebra de mandamento, porque comer era uma necessidade e deveria ser feito todos os dias. E o sustento obtido a partir da colheita das espigas com as mãos era permitida pela lei de Moisés. Você podia passar numa plantação o dia que fosse e, em necessidade,
colher, por exemplo, as espigas com a mão. Isso não era furto, não era roubo e não era também um trabalho. Agora, se a colheita fosse feita usando instrumentos, você estaria de fato trabalhando. E aí seria de fato uma quebra do sábado pelo trabalho. É importante aqui nós colocarmos que Jesus ilustra essa questão da necessidade humana estar acima de um mandamento cerimonial e não moral, colocando a questão de Davi. No Velho Testamento, Davi, ele estava em um dado momento fugindo de Saul, e ele e os seus homens, estando em necessidade, procuraram o sumo sacerdote e, colocando a problemática, a necessidade de comer, foram autorizados pelo sumo sacerdote a se alimentarem dos pães da presença, dos pães da proposição, que só era permitido, como regra, aos sacerdotes comer. Com isso, fica muito claro que a preservação da vida está antes da obediência do sábado. Em outras passagens, Jesus também questiona os fariseus quando ele cura o homem da mão mirrada no sábado, cura um homem hidrópico, que estão descritos nos outros evangelhos, e ele fala: qual de vocês que tendo um boi ou um jumento que cai no buraco no sábado, não vai até lá e retira do buraco? Vocês não vão dar alimentos aos animais que estão no estábulo? Ou seja, vocês não alimentam o rebanho e não socorrem aqueles que estão em necessidade no sábado, se houver necessidade? E isso, para eles, não era visto como pecado, não era visto como trabalho, não era visto como quebra do sábado. Então, se você socorria um animal e alimentava um animal, e isso não era errado, que mal e que erro havia em fazer com que os discípulos pudessem ali se alimentar? Nada. Então, Jesus confronta os fariseus, mostrando aquilo que de fato estava na lei, para mostrar para eles que os seus discípulos não faziam nada de errado. Eles estavam se alimentando, o que era permitido, e eles estavam colhendo espigas com a mão, algo que também era permitido. Não era roubo, não era furto e não era trabalho. Caso contrário, se usassem uma foice ou um instrumento, eles estariam sim subtraindo um bem alheio, além da necessidade de sustento, e estariam também praticando um ato que já seria considerado trabalho. Não foi o que aconteceu. Jesus encerra essa passagem, a sua discussão com os fariseus, trazendo também o seguinte ensinamento: então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus aqui também evoca trechos das Sagradas Escrituras para colocar de maneira clara para os fariseus que o sábado, como mandamento cerimonial, não deveria estar acima da preservação da vida. Ele lembra que nos tempos da criação, Deus descansou no 7º dia, no sábado, mas antes havia criado o ser humano. Portanto, o ser humano foi criado antes do sábado. O sábado foi feito para o homem, para que o homem pudesse também descansar, se regenerar, se recuperar as suas forças para poder melhor trabalhar. E claro, esse dia era um dia reservado para adoração a Deus, para o louvor ao Senhor, para a comunhão com os irmãos em nome de Deus. Nesse sentido, o sábado servia para o homem e não o homem servia para o sábado. E Jesus conclui nessa última passagem, também fazendo uma afirmação e uma declaração aonde ele se coloca como Filho de Deus. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Essa expressão, Filho do Homem, nós vimos também na passagem da cura do paralítico, quando Jesus também diz que era para que eles soubessem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. O nome aqui colocado, o Filho do Homem, é uma expressão messiânica que surge no livro de Daniel, no capítulo 7, e que é usada para designação do próprio Messias.
Ali Daniel tem uma visão celestial, aonde vê o ancião de dias, o próprio Deus, vindo, sentado em um trono, e ao encontro dele vem um homem, que ali então, vindo numas nuvens, é chamado de Filho do Homem. Era o próprio Filho de Deus, era uma figura do Messias, vista de uma forma profética por Daniel. Essa nomenclatura, Filho do Homem, o próprio Jesus se utiliza para se autodenominar. Quando ele fala aqui, Filho do Homem, ele mesmo se coloca na situação de Filho de Deus, como fez na passagem em que teve a cura do paralítico. Ali naquela passagem, ele mostrou de diversas formas para os fariseus que ele era Deus. Quando ele perdoa de fato os pecados, quando ele confirma o perdão dos pecados com a cura do paralítico, a cura em si, quando ele lê os pensamentos deles e quando ele se declara como Filho do Homem. Aqui, nesta última passagem em que Jesus se declara como o Senhor do sábado e diz no final, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, ele se coloca na figura do Filho de Deus e na condição de Senhor do próprio sábado, porque ele, como Filho de Deus, ele é o próprio Deus, é o próprio Criador, é o Senhor do sábado, porque na ordem da criação foi ele quem criou o sábado. E foi ele que criou o sábado para que o homem use o sábado e não para que o homem se torne escravo do sábado. Então, Jesus ali termina os seus ensinamentos e o seu debate com os fariseus, afirmando novamente que ele é o Filho de Deus, o Senhor do sábado, aquele que na ordem da criação criou o próprio sábado. Com isso, nós concluímos a nossa pregação expositiva do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Espero que todos possam ter acompanhado e possam ter compreendido a profundidade dos ensinamentos que são trazidos nesses textos da Bíblia Sagrada, onde Jesus mostra a sua compaixão pelos enfermos e o seu poder infinito diante de qualquer enfermidade, aonde ele mostra a sua autoridade divina para fazer a devida interpretação da Bíblia e a devida interpretação da lei mosaica, mostrando para os fariseus que viviam de aparência de uma religiosidade interna o que era a verdadeira espiritualidade. Espero que tenham ficado satisfeitos com as explicações, com os ensinamentos que aqui podemos transmitir. Que Deus os abençoe. Agradecemos pela iluminação, pela inspiração e pela revelação que Deus nos deu, pois aqui nos colocamos como meros instrumentos, como meros servos do Altíssimo, como meros servos de Jesus Cristo. E espero que mais uma vez possamos ter cumprido a nossa missão, que é uma missão que tem por finalidade glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, e não trazer a nossa própria exaltação. Espero que essas palavras tenham servido de luz para vocês, trazendo o entendimento e que possam ter servido como sementes que irão germinar com a ação do Espírito Santo, fazendo com que bons frutos sejam dados em vossos corações. Que as vossas mentes estejam iluminadas por essa palavra e que assim permaneçam, e que o Espírito de Cristo esteja com cada um de vós. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus, peço também para que Deus continue nos iluminando, continue nos abençoando, nos dando novas oportunidades de nos reunirmos aqui em seu santo nome. É assim que eu me despeço, pedindo a Deus por essa súplica, para que Ele nos dê mais oportunidades, e assim eu me despeço pedindo a Deus em nome de Jesus. Que Deus lhes abençoe.